disse, isto lhe mostrou as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre ele e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes o pecado, lhes são perdoados. E aquele a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12 chamado Didimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crereis. E dito isso, e 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, Pai seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vês a minha mão. E chega a tua mão e mete no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seu discípulo, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha que coisa maravilhosa, fala um pouco da história. A história da vida de Jesus, a vinda do Filho do Homem. Começa uma narração de fatos, ocorrência entre aqueles que seguiam a Jesus. Aqueles que faziam parte da convivência. Mas era um homem como nós hoje, sujeito à ocorrência do medo. E a perseguição não vem de pessoas diferentes, não, irmão. A perseguição sempre vem do meio aonde você vive. Aqui nós estamos vendo que a história da vida de Jesus, que foi anunciada, né? Primeiro por João Batista, que ele escreveu a respeito deste Jesus, esse Jesus maravilhoso, que ele escreveu que Jesus, como ele é tão bom, como ele é maravilhoso, ele é glorioso, e ele é o cumprimento da promessa de Deus na vida de qualquer ser humano, para qualquer ser humano. No livro de João, no capítulo 1, a partir do versículo 32, ele diz assim, este é aquele do qual eu disse, após mim vem um varão que foi antes de mim, porque eu já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu.
por isso batizo com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer, o Espírito sobre ele repousar, esse é o que batiza com Espírito Santo. João, no capítulo 20, ele está escrevendo a respeito da esperança de Israel. A esperança para os judeus. João estava escrevendo que João Batista não conhecia. Não conhecia antes, mas aquele que o havia determinado que ele fosse e anunciasse que o reino de Deus estava próximo, deu para ele também um sinal, que ele viria com seus próprios olhos, que quando ele estivesse anunciando este evangelho, que ele veio para preparar o caminho e chamar o povo ao arrependimento, arrependendo do seu comportamento, irmão, da sua incredulidade, a sua falta de fé, a sua falta de confiança, a sua falta de esperança, de não crer nas sagradas escrituras, porque antes ele tinha o Antigo Testamento em que apontava que o próprio Moisés disse que Deus ia levantar um à semelhança dele, e a todos que o ouvisse seria salvo. E Jesus então tinha vindo como homem, e muitos que era da sua nação, que tinha recebido de Deus a obrigação, irmão, os judeus tinham recebido de Deus a obrigação de viver uma vida que desse testemunho que eles pertenciam ao povo de Deus. Era uma nação própria, uma nação escolhida, com um único cunho e objetivo, fazer conhecer a todos os povos, a todas as nações, o propósito de Deus, que era levar o homem a viver uma vida de vitória, uma vida de paz, uma vida de felicidade, uma vida sem problema, que a promessa de Deus é a vida eterna. Assim como Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, e assoprou nele o seu próprio espírito, em que lhe deu espírito de vida, e Deus enviou o seu filho, e ele veio anunciando aquilo que nós estamos falando hoje, a palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo. É chegado a vós o Evangelho. O reino de Deus, irmão, está agora ao alcance de todos. O reino de Deus, irmão, ele não é a semelhança das coisas terrenas, porque todas as coisas terrenas é passageira. Qualquer coisa que nasce hoje, já nasce para morrer. A própria terra, segundo o apóstolo Pedro escreveu no capítulo 3, a partir do versículo 10, ela se reserva como tesouro para o fogo, aonde ela passará. O próprio universo que foi criado, irmãos. Mas o ser humano, que foi feito imagem e semelhança de Deus, foi criado por Deus para viver uma vida eterna. Por isso que vai acontecer, Deus trouxe a revelação através da sua palavra. Desde o livro de Gênesis, que conta as narrativas das nações, conta as narrativas do povo, fala dos seus costumes, fala das suas escolhas, fala das suas decisões, mas também fala dos resultados alcançados em cada uma delas. Nada é por acaso. E o começo desta mensagem diz que, chegado aquela tarde, que tarde estava se referindo? Estava se referindo, irmãos, à tarde em que havia passado 3 dias, em que Jesus Cristo havia sido crucificado, em que ele estava na cruz e ele entregou o seu Espírito ao Pai.
E ele foi sepultado por José de Arimateia, um que pediu o corpo de Jesus e não permitiu que ele fosse jogado junto com os outros corpos, mas honrou, porque ele havia se convertido, ele havia tido um encontro com Jesus e tinha aceitado. Embora ele era um homem público, ele era um homem que fazia parte do juiz em que julgava as questões judaicas em Israel, fazia parte do Sinédrio, mas ele não havia concordado com a crucificação, porque sabia que Jesus ele era inocente e conhecia quem era ele. Agora, os discípulos estavam com medo. Com medo de quê? Com medo dos seus semelhantes. Com medo dos seus patriotas, daqueles que pertenciam à sua pátria. E eles estavam preocupados com medo, porque Jesus havia sido crucificado. E eles haviam visto o seu corpo ser conduzido, tirado da cruz, sem vida, levado então para um sepulcro, aonde as autoridades religiosas, preocupadas com a palavra que ele havia dito, que era necessário que ele fosse para Jerusalém, fosse entregue às autoridades e que ele fosse morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, porque a morte não tinha poder sobre ele, porque ele era o segundo Adão, não nascido segundo a vontade do homem, mas gerado pelo próprio Espírito de Deus, através de uma pessoa da fé. Hoje em dia, irmão, não é diferente. Quando Deus envia os seus servos para ir pregar o evangelho, ele gera nova vida, assim como Maria gerou vida em Cristo Jesus. Ele gera nova vida para Deus. Nasce nova criatura, não nasce segundo a vontade humana, não segundo a vontade do homem, mas segundo a vontade de Deus, que nasce pelo Espírito de Deus. Então, os discípulos estavam com medo e escolheram um lugar para ficar reunidos juntos. E quando Jesus se manifestou, a porta estava fechada. Eles estavam com medo dos judeus e Jesus se manifestou no meio dele e disse: paz seja convosco. Tudo que Jesus deseja para todo ser humano, irmão, é a paz. Para que todos vivam em paz. Irmão, se quem tem paz, ele vence as dificuldades. Quem tem paz, ele tem a visão ampliada da sua vida. Ele acha caminho aonde os caminhos estão obscuros. Nós lemos lá no livro de Salmos 92, aonde que diz que para Deus a luz e as trevas são as mesmas coisas. E até nas trevas ele mostra o caminho porque ele é luz. Então os discípulos estavam com medo. E Jesus se pôs no meio dele e disse: paz seja convosco. E os discípulos se alegraram vendo ele, porque eles sabiam que Jesus cumpre o que ele promete. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu, ele vai cumprir. O que ele prometeu vai acontecer. Tem muitas pessoas que não lêem a Escritura, mas vê as coisas que estão acontecendo hoje. Tudo está escrito nas Escrituras. A Bíblia diz que são princípios de dores. São princípios de dores porque a igreja ainda está aqui. Enquanto a igreja estiver aqui, esses fatos, esses acontecimentos, é apenas princípio de dores, porque não é ainda o julgamento final para as nações incrédulas, para os homens incrédulos. Mas enquanto a igreja estiver aqui, haverá um princípio de dores. E Jesus disse outra vez: paz seja convosco. E o mais interessante, irmão, é que Jesus disse para ele: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Porque, irmão, o evangelho trago por Jesus Cristo ao mundo tem que ser pregado pelos homens, por aqueles que creem. E Jesus Cristo fez o que era necessário, porque até aquele momento eles não haviam recebido ainda sobre si a autoridade, o poder de Deus, que é através de receber o Espírito
Espírito de Deus. E havendo dito isto, segundo a palavra, soprou sobre ele o Espírito e disse: recebei o Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Tem pessoas que ficam olhando como é que pode uma pessoa dizer que aceita Cristo. Larga a bebida, larga o jogo, larga a prostituição, larga o engano, larga a mentira, larga a falsidade, larga a vida de prazer carnal, né? Volta-se para viver uma vida com Deus. É porque ele recebeu o Espírito de Deus, irmão. O Espírito de Deus que faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Quem tem o Espírito de Deus, irmão, ele já venceu o mundo, ele já venceu a carne. Não tem nele mais a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, que é o orgulho, a vaidade. Ele se humilha diante da potente mão de Deus e alcança a vitória. E ele, o mais interessante, irmão, aquele que recebe o Espírito de Deus, ele recebe muito mais, que é poder do céu. Agora, ele tem poder de maneira sobrenatural. A única coisa que o homem antes não podia fazer era perdoar pecado. O homem tinha que sacrificar animais, colocar sobre um altar como uma oferta, e o sangue cobria, abafava, cobria o pecado. O pecado ficava oculto até que veio Jesus Cristo e derramou o seu sangue e por uma vez lavou todo o pecado. Agora Deus entregou ao homem a autoridade e o poder. Ele disse: aquele a quem perdoares o pecado, seriam perdoados. E aqueles a quem retiverdes, serão retidos. Olha que coisa interessante, irmão. O como Deus, esse Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão poderoso, ele delega aos seus servos tamanha autoridade, tamanho poder. Porque até mesmo, porque a Bíblia diz que a autoridade dada por Deus, que diz, deu a autoridade, e porão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Expulsarão os demônios. Hoje, irmão, tem pessoas que chamam de entidade, mas são espíritos malignos, são demônios, não tem nome. Foram aqueles anjos que escolheram a desobedecer a Deus. São espíritos que se manifestam, não tem corpo próprio, mas se manifestam. E João Batista dá testemunho a respeito deles. João Batista deu testemunho e Isaías falou algo interessante a respeito dele. Que Jesus Cristo, quando estava ali, os discípulos fechados com medo dos judeus, e Jesus Cristo se manifestou e disse: paz seja convosco, e assoprou sobre ele o Espírito e lhe deu poder e autoridade para perdoar pecados. E Isaías escreve a respeito dele e diz, dá testemunho de Jesus, porque ele tem esta autoridade, ele tinha poder, ele venceu a morte, irmão. Ele veio como homem, como eu, como você, mas ele tinha de Deus autoridade, ele tinha de Deus poder. E ele disse, Isaías escreveu lá no livro de Isaías, capítulo 61, e os versículos de 1 a 2. Ele diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura das prisões aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Foi isso, irmão, é que Jesus aqui estava fazendo com os seus discípulos, quando ele se manifestou e disse, paz seja convosco, e ide, e eu vos envio a vós, assim como o Pai me enviou.
para pregar esse evangelho, mas nos deu esta autoridade. Foi por isso que ele assoprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo, entregando esta autonomia para pregar este evangelho. Mas, irmãos, alguém que não estava junto com os discípulos, mas era discípulo de Jesus, quando ouviu falar que Jesus havia ressuscitado, e estava lá no culto, na reunião em que eles estavam juntos, e que Jesus se manifestou e mostrou a sua mão. Na sua mão tinha a marca dos cravos, e do seu lado tinha a marca da lança que foi perfurada. E os discípulos se alegraram. Então Tomé, chamado de Dino, disse: eu não acredito. Hoje em dia não é diferente, irmão. Quando você sai e prega este evangelho, a maioria das pessoas diz: eu não acredito, eu não aceito, eu não creio, estas coisas não vão acontecer. É por isso que Jesus Cristo enviou esta palavra. Foi por isso que João escreveu, para que nós pudéssemos alertar você, meu irmão, alertar você, minha irmã, para não ser como foi um discípulo que andou com Jesus. Quando Jesus estava para ir para Jerusalém, que ele disse que era necessário que ele fosse, os discípulos disseram: mas Senhor, eles tentaram te apedrejar, queriam te matar e você vai para lá. Foi o mesmo Tomé que disse: vão com ele, para que nós morremos com ele. Quando Jesus morreu e ressuscitou, aquele mesmo que havia tido esta palavra, este comportamento, não acreditou. E Jesus, passado então, naquela segunda reunião, passados 7 dias, Jesus Cristo manifestou novamente. No domingo próximo, no meio dele, e disse: paz seja convosco. E chamou a Tomé e disse: Tomé, mete o seu dedo aqui no buraco do cravo da minha mão, põe as suas mãos aqui do meu lado. E a correção, irmão, que quando Jesus disse para ele: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Hoje em dia, irmão, às vezes eu me surpreendo quando eu encontro alguém e alguém pergunta para ele: você já é crente? Ele fala: não. Você já é crente? Não. Você já é crente? Não. Isso diz, irmão, da incredulidade. Que você não aceita, você não tem aceitado os ensinamentos de Jesus. Você não tem dado crédito que ele venceu a morte. Você não tem confiado, irmão, nele que se manifesta em todos os lugares para os seus discípulos. E ele está sempre pronto. Ele está sempre à disposição dos seus servos. Todas as vezes que você precisar, ele vai estar com você. Assim como ele se manifestou lá no meio dos discípulos, que o discípulo estava com medo, estava inseguro, e Jesus Cristo se manifestou no meio dele, e assoprou sobre ele o Espírito Santo. E depois da igreja, quando estava reunida, em que Jesus havia ordenado ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido, estava reunido 120 pessoas, e Deus enviou o seu Espírito, derramou sobre ele o poder, aonde eles começaram a pregar o Evangelho. Como em Jerusalém estavam pessoas de toda a face da terra, de todas as línguas, Deus manifestou através da manifestação do poder do Espírito Santo, pregando o Evangelho na língua nativa de cada povo que estava em Jerusalém, que a Bíblia fala em que eles estavam falando em línguas que eles não conheciam, que eles não haviam estudado, não haviam sido preparados para falar, mas eles foram usados por Deus, porque Deus o havia enviado para ir e pregar o Evangelho a toda criatura, não fazendo acepção de pessoa, agora está à disposição. E eles pregaram o Evangelho, irmão, em todas as línguas, de todas as nações, de todos os continentes,
da época. E eles pregaram o evangelho e eles se converteram. A Bíblia diz que naquele dia se converteram quase 3.000 pessoas, entregaram a sua vida, tornaram-se crentes. Olha que coisa gloriosa, irmão. Tudo que aconteceu, a mudança, é que eles se tornaram crentes. Eles confiaram em Jesus, eles passaram a confiar na palavra de Deus, eles abriram o seu coração e receberam o Espírito Santo de Deus. E passaram a ser nova criatura. Foi isso, é a palavra. Não seja incrédulo. Não seja incrédulo, meu amigo, não seja incrédulo, meu irmão. Não basta estar na igreja, não basta frequentar a igreja, não basta andar com o povo de Deus. É necessário crer inteiramente em Jesus Cristo, aceitá-lo como Senhor da sua vida, erguer as suas mãos, entregar a sua vida a Deus e tornar crente. Crente em Jesus Cristo, crente em sua palavra e receber o Espírito Santo de Deus e ter uma vida completamente transformada. E você não terá medo de nada. E você terá a presença permanente do Espírito Santo de Deus na sua vida, aonde ele mostra para você o caminho, aonde ele fala com você o tempo todo, aonde ele te dá poder de decisão, te dá poder, irmão, para vencer o mal, vencer o pecado, deixar a transgressão, deixar o vício e seguir a Deus com interesse, em simplicidade, em temor, em obediência e com vida constante e abundante, glorificando o nome do Senhor. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas neste dia. Receba essa palavra, abra o seu coração e venha experimentar viver esta vida de vitória em Cristo Jesus.